Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui para ler a Bíblia para vocês. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estamos lendo o livro de Salmos. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 61. Eu vou ler os capítulos de 61 até 75, né? Eu vou ler os capítulos de 61 até 75. E o capítulo 61 de Salmo diz: ação de graça por várias vitórias. Então, Davi... Não, não é o 61, não é esse. Desculpem. Desculpem, não é esse o capítulo 61. Bora, PC. Oi. Uhum. O capítulo 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Esse é o capítulo 61 de Salmos. Abra sua Bíblia aí no capítulo 61 de Salmos. Davi confia em Deus como seu refúgio. Vamos ler. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Livra-me para a rocha, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Então, Davi, né, está orando a Deus, né, por causa das suas guerras, né, das suas transgressões, pedindo a Deus que Deus ouça, né, o seu clamor e atenda às suas orações, né? Porque Davi é um homem de Deus, não resta dúvida, mas ele foi transgressor da lei, né, que Deus deu através de Moisés, a lei de Moisés. Ele transgrediu essa lei, mas em suas orações, né, de arrependimento, clamando a Deus, Deus o perdoou e deixou que ele seguisse em frente, né? E desde então ele agradece a Deus, dá ação de graças, né? Tudo ele faz, né? Ora a Deus, clama a Deus, agradece a Deus, né? Porque sem Deus ele estava totalmente perdido. Jamais ele venceria as guerras que venceu e jamais ele protegia o povo israelita do jeito que ele protegeu, né? Desde Saul, que ele vem protegendo o povo israelita, né? Mas Saul se perdeu pela sua teimosia e desobediência. Davi também desobedeceu, mas, como nos dias de hoje, através do perdão, né? Através do arrependimento, né? Deus nos acolhe, né? Deus nos acolhe, porque aí estamos clamando a Deus, pedindo, implorando a Deus que Ele nos perdoe pelas nossas transgressões, né? Por isso, Davi também, aqui é o que ele faz, ora a Deus, e isso é o dever de todo cristão, orar a Deus, se arrepender de seus erros, né? E manter o amor verdadeiro em seu coração, né? Fazendo as boas obras, né? Ajudando ao próximo, a seu irmão, a seu inimigo com muito amor verdadeiro, né? Dentro da verdadeira legião, na legião de Deus,
e na igreja de Deus, a única e verdadeira, né? Então, é esse o dever de um verdadeiro cristão. Desde o fim da terra, clamei a ti, quando o meu coração, né, estava, né, desmaiado. Leva-me para a rocha, que é Cristo, né, que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo, né? O inimigo é o dentro da nação israelita, né? Mesmo sem ser com guerra, já como eu li no vídeo anterior, tinha muitos inimigos de Davi destruindo, né? O povo israelita, né? O povo de outras nações, né? Os ímpios que se juntaram ao povo israelita e eles se rebelava contra o povo israelita e contra o rei Davi, né? E Davi ficava muito angustiado por o povo estar acusando Davi, né, de seus atos, etc, e etc, porque eles adoravam outros deuses, né? E Davi, como fiel a Deus, né, o povo que se introduzia entre o povo israelita, ia de contrário ao rei Davi e o seu povo. Então, Davi ficava muito angustiado, eu li isso no vídeo anterior, e Davi suplicava para que esses ímpios, né, se afastassem, que Deus desse um jeito nele, né, porque é assim que Deus faz para o povo israelita, né, para aquele que defende o povo israelita, Deus toma a rédea, né? Segue de frente na batalha para destituir esse povo contrário aos segmentos de Deus, né? Então, aconteceu muito isso no vídeo anterior. Davi clamava muito a Deus por causa desse povo injusto, né? Dos ímpios que se voltavam contra o rei Davi e o seu povo, né? Então, Davi suplicava a Deus para que Deus tomasse uma providência para, junto a esse povo ímpio, né? Porque Davi já não queria estar destruindo mais ninguém, né? Matando. Davi matou muitos, né? Então, ele está aqui exortando essas coisas. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, né? Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome, né? É, o povo que recebeu a terra prometida, né? Pro, pro, prolongarás os dias do teu rei. Ele está pedindo a Deus que prolongue os dias de vida, né, do rei Davi, né? Que prolongue a vida dele para que ele viva mais, que viva bem, né, para proteger o povo. E seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o perservem, né? Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente para apagar os meus votos de dia em dia, né? Essa súplica de Davi a Deus, né? E Salmo 62, vem outra exortação, né? Exortação a que se confie somente em Deus, né? Davi está dizendo aqui que a única confiança que nós devemos ter é em Deus, e não porque o povo israelita se bandeia para as outras nações onde eles adoram o ídolo, né? Então Davi está exortando o povo dele e o povo israelita que se confie, né? Que se confie somente em Deus, né? Porque o povo israelita, muito rebelde, quer confiar nos deuses das outras nações, né? Que por ali rodeia. Então, Davi está dizendo que se confie somente em Deus. Essa é uma exortação que Davi vai dar a seu povo, né? Em seu governo. Ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É
a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, né? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe preste a cair. Eles somente consultaram como o hão de derrubar da sua excelência, né? Deleitaram-se em mentiras, né? Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem, né? Então, esse é o que o povo ímpio lá nessa época estão fazendo, né? Querendo derrubar até as suas paredes, né? Então, incitam mentiras, né, contra Deus, e Davi está exortando a esse povo, né? Ele somente consulta, né, como hão de derrubar a sua excelência, deleitam-se em mentiras, né? Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem, né? Então, por quê? Tem gente que fala de bem só pela boca, né? Como nos dias de hoje, né? Que diz, vá bem, fulano, mas o coração, só o coração sabe o que está falando, né? Só Deus sabe o que o coração de um ímpio, né, está falando. Então, Davi está exortando a respeito dessas coisas para que a gente, não, nós, por exemplo, no dia de hoje, e essas palavras servem como lição para que nos dias de hoje nós não falamos essas coisas de boca, né? Agradecendo de boca, mas sim de coração, né? Bendizendo uma pessoa não só por falar, mas que venha do coração com muito amor, porque esse é o primeiro mandamento da lei de Cristo nos dias de hoje para a nossa salvação, para que colhamos a vida eterna, né? Então, por isso, esse amor nós temos que ter em nosso coração, tanto no falar, como no ouvir, como no proceder, né? O amor em primeiro do que tudo o amor, porque se fizermos sem nadinha de amor, né, ou com o mínimo de amor, Deus não vai se agradar das nossas obras, ou de nossos atos, ou de nossa ajuda para com o próximo. Deus não vai se agradar, porque devemos fazer isso com o coração puro e com bastante amor, principalmente em Deus e para com o seu próximo, seu irmão, seu inimigo, né? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado, né? Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus, né? Não adianta, esse aqui, Davi está orando dessa forma, né? Porque ele crê muitíssimo em Deus, de coração puro, de coração limpo, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, sem nenhuma inveja, né? Sem nenhum tipo de mal, né? Ele fala com amor mesmo, verdadeiro, né? Então, esse é o dever hoje também para os cristãos que estão dentro da legião de Deus e na verdadeira igreja, a igreja de Deus, né? Cristo, né? Então, esse é o dever do cristão, né? Confiai nele, né? Temos que confiar em Deus, porque muitos, né, dizem eu confio em Deus, mas pelos seus atos errados que faz, ele não obtém aquilo que almeja, né? Não obtém aquilo que almeja, porque o seu coração é mais duro do que uma pedra. Mas se ele tiver o amor verdadeiro em Deus, né? Confiando nele puramente, e através dos seus atos de bondade, né? Deus com certeza vai abraçar essa pessoa, né?
Porque não adianta você andar matando, roubando, se prostituindo, bebendo, na jogatina, etc, e etc, e ir orar a Deus. Deus vai ver sua oração, mas não vai ouvir. Por quê? Porque você é um ímpio, né? Vive em pecado, fazendo tudo contrário a Deus, aquilo que a doutrina de Jesus Cristo nos ensina. Porém, os seus atos são maus, então Deus não pense que Deus vai ouvir a sua oração. Ele pode até ouvir, mas não atende, né? Porque Deus tanto tá, como diz, eu já falei com um evangélico e ele disse, não, mas Deus está em tudo. Deus manda a chuva para o bom e para o ruim, né? Realmente, porque o céu é espaçoso e cai para todo mundo, mas aquele que vive fazendo uma má obra, jamais ele será aceito por Deus se ele não se arrepender e deixar aquelas práticas que ele usa, né? Se ele não deixar essas práticas que ele usa, então ele não vai ser aceito por Deus. Mas se ele se arrepende de coração e o amor verdadeiro brota em seu coração, então Deus vai receber, Cristo vai interceder por essa pessoa que se arrepende de coração e começa a praticar as suas boas obras e começa a andar na legião de Deus com sinceridade, né? Então, esse é o propósito de Deus para com os ímpios, que ele se converta a Deus e abandone aquilo que é errado. Às vezes, nós falamos isso para um ímpio e ele fica com raiva de nós, diz que a gente está julgando, né? Mas nós não temos esse direito de julgar ninguém, apenas falamos a verdade. E como a verdade é uma flecha sangrenta, né, que quando bate dói, né? Dói, então a pessoa se revolta contra aquela pessoa que está fazendo esse tipo de exortação para o ímpio, né? Para aquele que não quer, que não está em contato com Deus, né? Então, é isso que acontece. Continuando, certamente os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Então, né, não adianta você ter riqueza, não adianta você ter dinheiro, muitos bens, né? E só se deleitar daquilo sem ter Deus e o amor verdadeiro em seu coração, porque juntos são mais leves do que a vaidade. E Deus não quer vaidade, né? Deus quer bondade, né? E não confieis na opressão, nem vos ensordeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então, né? Não devemos focar nisso que temos assim para uma boa riqueza, uma boa casa, um bom carro, etc, e etc. Devemos focar o nosso coração em Deus, né? Na bondade. Se temos, porque Deus dá tudo isso, Deus dá a riqueza. Veja Jó, né? Jó era um homem reto, de coração puro, muito rico, né? Mas o diabo foi lá e falando que tinha rodeado a terra e tal, e Deus falou para ele, tu visse meu servo Jó, homem reto e justo, e o diabo disse, vi, né? Então, o diabo sugeriu, né, em tocar na riqueza dele, né? Tocar na riqueza de Jó, porque Jó era muito rico, muito gado, muito dinheiro, né? Seus filhos e tudo, né? Então, o diabo foi lá e disse para Deus, olha, e se eu tocar em tudo que ele tem, tirar
Será que ele vai permanecer em ti? Será que ele vai? Aí Deus disse, vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele, né? Então Satanás veio e tirou toda a sua riqueza, até seus filhos ele fez com que morresse, e que fez Jó, né? Ele não deu valor nenhum, nem a seus filhos, apesar de amar seus filhos, suas filhas, né? Que eles farreavam muito, eram desobedientes, tanto os filhos como as filhas, mas ele, por ser rico, né? Com muita riqueza, Jó, em vez de se lamentar, a mulher dele até disse, morre, porque Deus tirou tudo que tu tinha, e aí Jó, né, que é que Jó fala, né? Depois de perder tudo que tinha, Jó, em vez de se lamentar, ele agradeceu, né? Agradeceu a Deus porque tudo vem de Deus. Então, o rico, nos dias de hoje, que não tem Deus, que só pensa no seu umbigo, né? Se tirar 10 centavos dele, ele quer até matar a pessoa, né? Então, é só vaidade, a riqueza desse povo que não tem Deus em seu coração. Eles vão ser pesados em balança, né? Por que vai ser pesado em balança? Porque ele só vai ter o peso para a sua vaidade, ele não tem o peso para ajudar um pobre, para ajudar um necessitado, dar uma casa, porque tem muitos ricos com muitas casas, mas tem um pobrezinho, coitado, que não tem onde morar, vive de aluguel. Se for pedir uma coisa dessa a um rico desse tipo, dessas tipos, o que é que acontece? Ele manda dar uma pisa no camarada e sair da frente dele, né? Isso é justo porque ele ama mais os seus bens, a sua riqueza, de que a Deus, não tem amor, né? Então, é isso aqui, né? Certamente os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada, né? Os ricos, são mentira. Por que são mentira? Porque ele nada tem. Mesmo ele tendo toda a riqueza, Deus está dando a ele, ou Satanás também está dando a ele, porque existem duas legiões, e todas duas legiões é, faz bem ao ser humano, né? Faz bem ao ser humano, todas as duas. Tanto a legião de Deus como a legião de Satanás, ambas trabalham igualmente, fazendo coisas boas, né? Fazendo coisas boas para o ser humano, com uma simples diferença. Aquele que segue na legião de Deus, na legião do bem, vai ter vida eterna, a sua alma, seu espírito não morrerá para Deus. Mas aquele que recebe as coisas boas, as suas riquezas, as que vêm da legião do mal, da legião de Satanás, porque não pense um rico sem Deus, porque Deus pode até dar também, né? Mas provavelmente vem mais o rico ímpio, as suas riquezas, os seus bens, o seu bem-estar não vem de Deus, mas sim da legião de Satanás. Por que vem de lá? Porque Satanás quer que você seja escravo dele, né? Seja escravo naquela bondade para que você continue sendo mal, né? Para que você continue sendo mal. Então, por isso que a legião do mal trabalha fazendo bem para o ímpio, né? Curando o ímpio, sarando, dando riqueza, né? Para que ele permaneça sendo escravo. É como um ladrão, né? Um ladrão rouba, ele tem aquela chance de roubar, ele rouba e fica feliz porque roubou, né? Uma quantia de alguém ou alguma coisa de alguém, ele fica feliz, né? Porque ele teve sucesso naquele ato do mal que praticou. Então, quem está se alegrando com isso? Deus não está se alegrando com isso, mas a legião dele está se alegrando, porque vem esse mal, não da legião de Deus, mas da legião de Satanás, né? Então, Satanás dá com que você ganhe dinheiro para ir fazer farras, né?
se prostituir, etc, e etc. A mesma legião de Satanás faz isso, né? E também a legião de Deus também faz com que você prospere, com que você também tenha boas casas, bons carros e tenha dinheiro na sua conta bancária. Mas por que você tem isso? Porque Deus lhe dá e você anda praticando o bem. Não entorce a cara para ninguém. Se tem alguém fulano, me empresta alguma coisinha porque eu estou necessitado. Ele diz, não, tome aqui, eu não vou lhe emprestar. E se emprestar, ele empresta sem esperar nenhuma paga, porque quando a pessoa vai lá e diz, fulano, esse mês eu não vou poder te pagar, porque não conseguiu o dinheiro para te pagar, e ele então vai dizer, perdoa a dívida, né? Então, não, deixa para lá, esquece. Esquece isso aí. Não, esse é aquele que anda na legião de Deus, né? Fazendo bem, tem o seu dinheiro, tem sua riqueza, mas para ajudar o seu próximo. Por isso que Deus dá a ele em abundância para que ele possa ajudar os pobres, ajudar um necessitado, um irmão, até o seu próprio inimigo, né? Isso vem dentro da legião de Deus e aquele também que está seguindo a igreja de Deus, a única e verdadeira Cristo, tá? Então é assim que funciona. Não adianta dizer, esse camarada está julgando. Não, não estou julgando ninguém. Quem sou eu? Um pobre pecador para julgar. Eu apenas exorto as palavras de Deus para os ímpios que se acham em estar fazendo a coisa certa. Só isso, né? Deus falou uma vez, duas vezes. Deus falou uma vez, duas vezes, ouve isto, que o poder pertence a Deus, né? Então não adianta o homem se exaltar dizendo que é todo poderoso, porque em fração de segundo, nem na sua própria legião poderá o salvar, porque Deus o destrói assim, num piscar de olhos. Não adianta, né? Deus dá a oportunidade de você se prolongar, porque Deus quer que você se salve, que você se arrependa, que você deixe as suas más práticas, deixe de humilhar o próximo, né? Você vê um coitado pedindo alguma coisa, você passa, finge que nem vê, né? Porque tem muitos desses que fazem isso. Até uns que se diz estar em Deus têm o coração dessa maneira, né? Não vou generalizar porque estarei errado, mas tem muitos que se diz que está caminhando com Deus, mas acontece que ele vira as costas para o seu próximo necessitado, ele mesmo podendo dar, pelo menos dividir o seu prato de comida, ele não faz, porque o seu coração diz que tem Deus, mas é um Deus de mentira, né? Então, isso acontece muito também, né? A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra, né? Então, de que eu estou falando? Do bem, né? Estou falando do bem, de ajudar o próximo. E a obra é segundo a sua obra. Que obra? Ajudar o inimigo, dar de comer ao inimigo, emprestar um dinheiro para um irmão, um vizinho, sem esperar nenhuma paga, porque você está emprestando, porque tem sobrando no seu bolso, porque você não ia tirar da sua necessidade, e assim mesmo, se você tirasse, você seria muito mais abençoado ainda. Mas se você empresta, porque você tem para emprestar. Então não deve esperar nenhuma paga dessa pessoa. Se ela tiver para pagar, então pagou porque pediu emprestado. Quem pede emprestado, o direito é de retribuir o seu empréstimo. Mas se chegar o dia você não conseguiu arrecadar o dinheiro de pagar seu empréstimo, né? Eu não estou falando de banco, porque o banco não quer perdoar ninguém. Mas eu estou falando da Irmandade, né? Estou falando da Irmandade, né? Dentro da legião de Deus, dentro da verdadeira igreja de Deus, né?
Se você empresta a um irmão, a um vizinho, a um parente, você vai emprestar, mas com a sua consciência dizendo de não esperar nenhuma paga, né? De não receber. Não é que o irmão que está recebendo dinheiro emprestado também não venha com a intenção de pegar e não querer pagar, porque isso é contrário. Se você é um irmão do irmão, e você é um irmão também dentro da verdadeira igreja, e quer porque o irmão tem posses mais do que você. Você, naquele momento, necessita de pegar algum dinheiro emprestado. O irmão vai emprestar a você sem esperar nenhuma paga. Mas se você vai pegar emprestado com intenção de não pagar, você vai ser castigado, porque Deus está vendo os seus atos mal. Isso é um ato mal, né? Isso não vem de Deus, de você, né? Porque meu irmão é rico, meu irmão tem dinheiro, eu vou pedir a ele emprestado, porque ele tem muito, e não vou pagar. Então, meu amado, não faça isso, não faça, porque você está sendo usado pelo inimigo, Satanás está lhe usando para lhe fazer o mal, para você ter maus pensamentos. Então, reflita, se você precisa, muito bem, mas peça emprestado, mas com intenção de pagar, né? Não vá com intenção de dar um calote, porque isso é muito mal e Deus está vendo a sua má obra, porque, né, segundo a sua obra você vai ser, terá a sua retribuição. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo as suas obras. Deus vai retribuir as obras do cristão no dia de hoje. Isso é o que Davi está exortando aqui. E no tempo dele também, né? Isso não só inclui o dia de hoje, porque ele está falando no tempo dos israelitas aqui, né? Ele está exortando o povo a respeito dessas coisas, das boas obras. E principalmente nos dias de hoje, o principal é fazer boas obras de coração puro, né? Com amor. Porque se não for com amor, também não serve, né? Se você for fazer uma boa obra para que o povo veja que você está fazendo boa obra só para você ganhar ponto, para que o povo lhe exalte, você está fazendo tudo errado também, né? Se você faz uma boa obra, faça de coração limpo, de coração puro e com amor principalmente. Porque se você não fizer dessa forma, a sua obra é vã, muito vã. Deus não vai abençoar você por isso, porque você está fazendo boa obra para que os outros vejam. Está escrito lá na frente, eu vou ler para vocês: dai com a mão esquerda para que a direita não veja, né? Por isso, né? Essa exortação que você tem que fazer uma boa obra sem, sem esperar nenhuma exaltação, nenhuma recompensa, só recompensa de Deus, porque Deus é quem vai retribuir a sua boa obra, né? Dando sequência, vamos ler Salmo 63, capítulo 63. Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que ele o conceda, né? Porque Davi é um rei guerreiro constituído por Deus para salvar o povo israelita das nações que guerreia contra o povo israelita. Então, Davi está suplicando a Deus que guarde a sua vida. Guardar a sua vida onde? Do povo mau que vive em redor dele, das guerras onde ele vai, né, das suas pelejas, e espera que Deus lhe conceda. Vamos ler. Ouve, ó Deus, isso é uma oração que Davi está fazendo, né? Para que salve a sua vida, para que ele não morra, né? Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo, né? Porque ele vai para a guerra, os inimigos estão querendo guerrear com ele, então ele está pedindo proteção a Deus para que guarde a vida dele
na sua batalha ou no seu ataque, né, à sua cidade, né? Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e amarraram por suas flechas palavras amargas. Então, aqui já não é uma guerra de espada, é uma guerra de palavras, né? O povo que está sendo contra o rei, né? Falando mal do rei, né? Com palavras amargas, a fim de atirarem em um lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, né? Firmam-se em mau intento, falam do armar laço secretamente e dizem quem os verá, né? Andam inquirindo malícia, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre ele uma seta e de repente ficarão feridos, né? Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todo aquele que os virem fugirão, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Então, Davi está exortando aqui, orando para o povo que estão falando mal, que estão programando coisas, né, contra o povo e contra o rei. Então, Davi está pedindo essa proteção. Davi louva a Deus e dá-lhes graça pela bênção recebida. Então, Davi alcançou em sua oração aquilo que ele pediu, né? A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, né? Ó, tu ouve as orações, a ti virá toda a carne, né? Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos de bondade da tua casa e do teu santo templo, né? Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visita a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tem preparada. Enche de água os seus sulcos. Tu lhes aplanas as leivas. Tu a amolece com a muita chuva, abençoa as suas novidades, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam
gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros os cinge de alegria. Os campos se vestem de rebanho e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam, né? Porque Deus manda chuva, né? Então vai nascer pasto, trigo vai nascer bem, né? Vai ter uma grande colheita, né? Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras, né? Esse é o Salmo 66, né? Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória a seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pelas grandezas do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, e tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes, né? Está falando até da travessia lá do mar, né? E converteu o mar em terra seca quando tirou o povo lá do Egito, né? Passaram o rio a pé, o rio Jordão, né? Passaram a pé, né? Porque Deus separou as águas, como fez lá no mar, né? Quando tirou eles lá do Egito, né? Ele abriu o mar vermelho, abriu, e também o rio Jordão, ele fez da mesma forma, abriu para que seu povo passasse, né? Para Jericó, né? Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exalte os rebeldes, né? Porque tem muito rebelde que se exalta, né? Por fazer as suas maldades. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, né? Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto gorduroso, com incenso de carneiro, oferecei novilhos com cabrito. Vinde, ouve, todos os que temeis a Deus, e eu cantarei o que ele tem feito à minha alma. Isso é todas essas coisas, né? Da lei de Moisés, que os israelitas faziam, né? Então ele está falando aqui, oferecer-te-ei holocausto gorduroso, com incenso de carneiro, né? Oferecer novilhos com cabrito, porque esse era o sacrifício que o povo levita fazia, né? Ao pedido que estava na lei de Moisés. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua, né? Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você é ímpio,
Não adianta você pedir alguma coisa, porque Deus não vai ouvir, não vai atender. Se eu atender à iniquidade, né, nos dias de hoje, se você anda fazendo aquilo que é desagradável a Deus, bebendo, farrando, em jogatinas, se prostituindo, roubando, enganando, né? Então, o Senhor não o ouvirá, como não ouvirá a Davi também, né? Isso que ele está dizendo, que o Senhor não ouvirá, né? Mas, na verdade, Deus me ouviu, Davi dizendo, né? Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por quê? Porque Davi é um homem, né? Temente a Deus, né? Ele é temente, se arrependeu, Deus o perdoou e ele voltou a seu estado natural de bondade e de amor e fidelidade, né? Salmo 67, o reino de Deus abrange toda a terra. Isso é uma verdade, o reino de Deus, ele está em toda a terra. Agora, teremos que buscar teremos que buscar o reino de Deus. Como buscaremos o reino de Deus? Abandonando aquilo que é mal aos olhos de Deus, as más práticas, abandonando o pecado, a maldade e criando um coração puro, cheio de amor verdadeiro, né? Então, o reino de Deus abrange toda a terra se fizermos isso, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvar-te-ei a ti, ó Deus, os povos louvem-te, os povos todos, né? Ele não está falando aí mais até com o povo só israelita, nem com o povo do rei, mas sim com todo o povo ao redor daquele tempo, todas as nações, né? Davi está falando que não só a eles, mas louve os povos todos, quer dizer, todo o universo, todo mundo, né? Então, deve louvar a Deus e andar em boas obras. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvar-te-ei a ti, ó Deus, os povos, louve-te, os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, né? Então, se nós obedecemos à doutrina de Cristo, fazendo o que é reto, fazendo o que é bom de coração, com amor, principalmente porque esse é o primeiro mandamento, é o amor. Se fazemos, ajudamos o próximo, perdoamos, né? Os nossos inimigos, tudo, né? E fizemos o bem, então a terra dará o seu fruto e Deus, né? A terra dá o fruto e Deus também vai dar o seu fruto. Que fruto, né? A bênção, né? A bênção. Que bênção, a vida eterna, né? No futuro, se você não se desviar. Então a terra dará o seu fruto, né? Boas frutas, boa lavoura, né? Todo aquele que louvam a Deus, que anda reto no caminho de Deus, né? O nosso Deus nos abençoará, né? Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Por quê vai temer? Porque está seguindo o Deus verdadeiro, né? Não está seguindo a ídolo, não está seguindo a outras coisas, né? Então, Deus abençoará. Salmo 69.
os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias, né? Aqui os sofrimentos de Davi prefiguram o do Messias. Quer dizer isso? Esse sofrimento de Davi vai ser como o sofrimento de Cristo, o Messias, né? Os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias, quer dizer, os de Cristo, né? Esse sofrimento é configurado, né? Vamos ler. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de chamar, a minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aquele que me odeia sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente, meus inimigos são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice e os meus pecados. Então não é prefigura o Messias, não vai com essas palavras, não. Porque o Messias não tem pecado, e ele está dizendo aqui que tem pecado, né? Estou cansado de clamar, a minha alma, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente, meus inimigos são poderosos, estão restituir o que não furtei, né? Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice e os meus pecados. Deus não tinha pecado, Cristo não tinha. Não te são encobertos, né? Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque o amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tire-me do lamaçal e não me deixe atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absolva ao profundo, nem o poço corre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade, e não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa.
Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti. Estão todos os meus adversários. As afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperarei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Derrama-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Essa passagem, tudo bem, concordo, mas em pecado não, que Cristo não teve pecado, né? Está falando lá do Messias, mas aqui está certo. Derrama-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre, né? Isso aí foi o que deram a Cristo. Mas o que falou anteriormente em pecado, essas coisas, não, que Cristo não tinha pecado. Torna-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-lhes os seus olhos para que não vejam, e fazem com os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre ele a tua indignação e prenda ao ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste e conversem sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta a iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na sua justiça. Sejam riscados dos livros, e não seja escrito com os justos. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Eu já li isso. Pois perseguem aqueles a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta a iniquidade à iniquidade. Já li isso. Estou errado aqui. Sejam riscados do livro. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com justo. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-eis com ação de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi, ou bezerro que tem chifre e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habite ali e a possuam, e herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Né?
Esses são o sofrimento de Davi, né? Salmo 70. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo, né? Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Vamos ler. Apresente-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, e folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aquele que ama a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. 71, Salmo 71, que é a continuação, né? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu, a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeite no tempo da velhice. Não me desamparares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam junto, dizendo, Deus o desamparou, persegue-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus. Apresenta-te em ajudar-me. Seja confundido e consumido os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desamparares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração
e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústia, me darás ainda a vida e me tirará dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó Deus, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios executarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão confundidos e envergonhados aquele que me procura o meu mal, né? Então, uma bonita oração que Davi fez, né, para Deus os livrar, né? Agora, Salmo 72, a excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Ó Deus, dá ao rei o teu juízo e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os teus montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lembrarão o pó. Os reis da terra, os reis de Tarse e das ilhas trarão presente. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e dos reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadece-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O teu nome se irá
propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. O bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam-se as nações de Davi, filho de Jessé. Salmo 73. A prosperidade dos ímpios faz dividir da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maldosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e a sua língua andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio lhes espremem, e eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavai as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em estender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na tua desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho, quando se acorda assim. Ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita.
Guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Que, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 74, a assolação do santuário e a oração para que Deus se lembrasse do seu povo aflito. A assolação do santuário e a oração para que Deus se lembrasse do seu povo aflito, né? Esse é o Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo teu tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as tuas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levado machado contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda a obra entalhada de uma vez quebram com machado e martelo. Isso foi quando Jerusalém foi atacada, né? E, aliás, foi atacada desde depois que Salomão morreu, que entrou os outros reis. Eles começaram a saquear o templo de Deus, né? Saquearam, foram tirando os ouro, as pratas, e, por fim, foi totalmente destruído, tanto o templo de Deus como a cidade de Jerusalém. Fizeram prisioneiro todo o povo pelo rei de Babilônia, né? Mas depois restauraram, né? Depois do rei Ciro, né? O rei Ciro resgatou o povo e o que o povo da Babilônia tinham roubado de lá. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até ao chão e a morada do teu nome. Porque o povo, né, o rei lá da Babilônia veio e destruiu o santuário, destruiu Jerusalém, né, assolou nesse tempo, né, destruiu. Depois, né, que fizeram o povo de cativo, né, prenderam, né, o rei de Babilônia, levou o povo israelita, os de Judá, tudo em cativeiro, prendeu todo mundo, né? Depois de muito tempo, aí entrou o rei Sírio, né? O rei Sírio veio e resgatou esse povo, né? Resgatou todo ele e mandou Esdras, né, para ir começar a reconstrução da cidade, do templo, novamente. Não o mesmo, né? Mas uma reconstrução para que o povo voltasse a adorar a Deus. Foi isso que aconteceu. E restaurou, depois veio Neemias, né? Lá, do outro rei, pedia ao rei, e o rei até ajudou para Neemias vir, e também
reconstituir o muro, etc. e etc. Né? Isso está lá no vídeo, no vídeo 99, por aí, 99, 98. Lançaram fogo no santuário, profanaram, derrubando-a até o chão e a morada do teu nome. Disseram no seu coração, despojemos de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Né? Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Né? Se eles, né, clamando a Deus, porque eles eram prisioneiros, né? Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre, porque retiras a tua mão e a saber a tua destra, tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte ao ribeiro e o ribeiro, secaste o rio impetuoso. Tu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabelecesse todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregue às feras a minha alma, a alma da tua rola. Não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de morada de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te fez cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos, o túmulo daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Salmo 75. O profeta louva a Deus e promete fazer observar a justiça. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e a todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levantais a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as servirão e beberão. E eu declarei para sempre
cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças do ímpio, mas as forças do justo serão exaltadas. Esse foi o Salmo de número 75. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, prosperidade, e que vocês permaneçam firmes na legião de Deus e na igreja de Deus, a única e verdadeira Cristo, tá? Eu voltarei com o próximo vídeo de número 106 e vou ler o Salmo de 76 a 90, né? De 76 a 90, né? No próximo vídeo. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.